Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Hoje à noite vamos nos ocupar apenas com as questões introdutórias dessa cartinha tão preciosa. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu queria começar vendo o que é uma carta. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta. As cartas no mundo do apóstolo Paulo, no mundo greco-romano, elas eram a forma mais comum de comunicação e talvez uma das formas mais antigas. E havia muita variedade. A arqueologia tem descoberto exemplos e mais exemplos das correspondências que eram feitas naquela época. Havia as correspondências mais formais, que eram usadas para tratar em negócios, questões legais, comunicações do governo, e havia aquelas cartas mais informais, que geralmente envolvia comunicação entre pessoas para tratar de assuntos relativos a relacionamentos deles ou assuntos de família e assim por diante. Geralmente as cartas eram escritas por profissionais, escribas, e havia também aquelas que eram feitas por pessoas não especializadas, o que mostra que o mundo daquela época ele não era tão sem literalidade ou sem conhecimento da escrita como às vezes se pensa. A quantidade enorme de exemplos de cartas pessoais que nós encontramos, que não foram produzidas por esses escribas e profissionais, é uma prova disso. Ou seja, o mundo daquela época era um mundo um pouco já sofisticado, já familiarizado com a escrita, com a leitura e esse tipo de comunicação. As cartas naquela época, elas seguiam uma estrutura muito simples, uma estrutura básica que é um pouco diferente das cartas que nós estamos acostumados aqui no nosso mundo moderno. Primeiro vinha a identificação do autor. O autor se identificava e, às vezes, colocava uma qualificação, fulano de tal, advogado, fulano de tal, alguma outra coisa. Em seguida, ele identificava os destinatários ou destinatário a quem a carta era destinada, e aí colocava também alguma qualificação, às vezes, e havia um voto. Esse voto, no mundo grego, era geralmente hairein, que significa graça. Era um desejo, era uma expressão, era uma prática que se fazia depois de identificar o autor, o destinatário, então vinha esse voto. Depois tinha o conteúdo da carta que terminava com outro voto, saúde, ou que tudo vá bem, ou alguma coisa desse tipo. O exemplo aqui que nós encontramos no Novo Testamento de uma carta grega está no livro de Atos, capítulo 23, do verso 25 a 30, que é a carta do comandante da guarnição em Jerusalém, que prendeu o apóstolo Paulo, para o governador Félix. O nome do comandante era Cláudio Lísias, e ele escreve uma carta ao governador. E veja como ele escreve, está aqui no capítulo 23 de Atos, a partir do verso 25. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Cláudio Lísias, o nome dele, do autor da carta, ao excelentíssimo governador Félix, identifica o destinatário que é Félix e o adjetiva como excelentíssimo governador. Saudações, que é o voto que é feito aqui. Depois do verso 27 até o verso 30, ele descreve qual o motivo pelo qual ele está mandando aquela carta, porque está escrevendo essa carta, que é exatamente informar a respeito do apóstolo Paulo, que vai como preso. E ele termina dizendo no verso 30, passe bem. Então, essa é a estrutura normal de uma carta naquela época. E agora você pode entender porque as cartas do Novo Testamento, escritas no ambiente daquela época, e seguindo o gênero literário da época, elas começam geralmente assim, o nome do seu autor, a destinação e um voto. Às vezes o apóstolo Paulo expandia bastante isso aí, como por exemplo na introdução à carta aos Romanos. As cartas eram escritas em pergaminhos e papiros. Pergaminhos eram feitos de pele de ovelha, que era curtido e muito apropriado para fazer isso, e de outros animais também, e os papiros eram feitos de uma planta que era esmagada, prensada e depois ressecada e que servia de material de escrita. Também, às vezes, se escreviam em pedaços, em tábuas de barro, de pedra e vasos que, depois de quebrados, deixavam pedaços que eram chamados de ostracas também. Não usava-se letras minúsculas, tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Esses maiúsculos são chamados de unciais. E é interessante, né? Não tinha vírgula, não tinha espaço entre as letras, não tinha parágrafo e nem tinha capítulo e nem tinha versículo nessas cartas. E elas foram escritas em grego, que era a língua do Império Romano. Os apóstolos e líderes da igreja cristã cedo se apropriaram desse meio de comunicação, percebendo a sua importância.
Nem sempre eles podiam estar presentes nas igrejas, porque o cristianismo cresceu muito rápido no primeiro século. E a liderança, particularmente os apóstolos de Cristo Jesus, que eram a liderança da igreja, eles eram um número limitado. Eles não poderiam dar atenção a todas as igrejas e todas as regiões. Então, eles usaram as cartas para suprir a sua ausência. As cartas, ou epístolas, que é o nome que se dá, elas serviam como substitutas da presença do apóstolo ou do líder cristão. Essas cartas eram escritas para serem geralmente lidas na igreja durante os cultos e para serem obedecidas, como se o apóstolo, o autor, estivesse ali em pessoa orientando aquelas comunidades. Em seguida, essas cartas eram copiadas e distribuídas para as outras igrejas. Essa é a razão pela qual nós dizemos hoje, pelo menos dentro das igrejas reformadas, que nós não precisamos de apóstolos, porque as cartas que eles escreveram eram substitutas da sua presença. E uma vez que eles morreram, nós temos essas cartas e nós podemos aprender com os apóstolos e ouvir dos apóstolos através das cartas, dos escritos que eles deixaram. Por isso que nós dizemos que a igreja cristã, ela é apostólica. Não é porque ela tem apóstolos, porque ela não tem mais, mas porque ela está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, que está consubstanciada nas cartas que eles escreveram. Essas cartas, elas foram consideradas como inspiradas por Deus, portanto, autoritativas para todas as igrejas, e elas foram colecionadas. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, faz menção de uma coletânea das cartas de Paulo que já circulava ali em meados do primeiro século, já na segunda parte. Os cristãos reconheceram essas cartas produzidas pelos apóstolos e por pessoas próximas aos apóstolos como sendo realmente inspiradas por Deus e começaram a colocá-las, juntamente com os evangelhos, ao lado do Antigo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. Já pensou nisso? 21 são cartas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo, dessas 13, 4 são destinadas a 3 indivíduos, 2 a Timóteo, 1 a Tito e outra a Filemão. Uma carta foi escrita por um autor desconhecido, endereçada aos Hebreus, 3 foram escritas pelo apóstolo João, das 3, uma foi a um indivíduo, Gaio, 2 foram escritas por Pedro, cartas gerais destinadas para as igrejas daquela época. Uma foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, também uma carta geral, e outra carta geral também escrita por Judas, igualmente irmão do Senhor Jesus Cristo. Outras cartas foram escritas por esses líderes, mas elas não entraram no cânon, na coleção dos escritos considerados como inspirados por Deus e representantes da Escritura Sagrada. Como, por exemplo, a gente tem notícia na própria Bíblia de que Paulo escreveu uma carta aos crentes de Laodiceia. Nós não temos essa carta. E, ao que tudo indica, ele escreveu mais 2 cartas à igreja de Corinto, que também não estão aqui. Deus, na sua providência, preservou e guardou aquelas cartas que ele queria que fizessem parte da nossa Bíblia e que estão aqui no cânon do Novo Testamento. E a carta aos Filipenses é uma dessas 13 cartas, é uma dessas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu fiz essa introdução para que vocês percebessem o trabalho que está por detrás da facilidade que você tem hoje de abrir a sua Bíblia e, em português, ler Carta de Paulo aos Filipenses. Todo o trabalho que está envolvido em fazer com que você possa, aí na segurança do seu lar, na tranquilidade, no conforto do seu lar, quer seja no seu aplicativo, quer seja em formato físico, você abrir esse livro de Deus e ali ter acesso a essa carta que foi escrita 2000 anos atrás. Vamos ver aqui agora, então, algumas questões relacionadas com a introdução da carta. Em primeiro lugar, a autoria. A carta se apresenta como tendo sido escrita pelo apóstolo Paulo. Verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Pouca gente questiona que foi, de fato, o apóstolo Paulo. Há quem questione, por incrível que pareça, há quem questione que Paulo tenha escrito 1 Timóteo, 2 Timóteo, que ele tenha escrito Tito, que ele tenha escrito a carta aos Efésios, aos Colossenses, e um grupo pequeno questiona se ele escreveu a carta aos Filipenses. Os argumentos são argumentos que podem ser explicados de outra maneira. E a evidência da autoria de Paulo é muito grande. É a mesma linguagem daquelas cartas que são consideradas autênticas, Romanos, as 2 de Coríntio aos Coríntios e Gálatas, ninguém questiona a autoria delas. Então, o vocabulário e os temas são bastante parecidos. Além disso, a teologia é a mesma, não tem divergência. E tem o testemunho dos pais da igreja. Você me pergunta, mas que argumento, então, eles usam para dizer que não foi Paulo que escreveu isso aqui? Um dos argumentos é que, aqui na introdução, Paulo se refere aos bispos e diáconos que haviam na igreja. Então, eles dizem assim, era muito cedo para que a igreja já tivesse uma estrutura, onde tivesse oficiais como bispos e diáconos. Isso é uma coisa mais do século II, então essa carta foi escrita no século II por alguém imitando o estilo de Paulo, etc.
Mas a questão é que o livro de Atos, que ninguém questiona, que está localizado no primeiro século, já se questionou uma vez, hoje em dia ninguém mais faz isso, ele menciona claramente que o costume de Paulo era, à medida que ele plantava igrejas, ele organizava a sua liderança em presbíteros e diáconos. Há diversos exemplos no livro de Atos da eleição de presbíteros para guiar e supervisionar as igrejas que haviam sido plantadas pelo apóstolo Paulo. Então não há razão para questionarmos a autenticidade da carta, de fato ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ex-Saulo de Tarso, judeu convertido ao cristianismo em meados do século I. Ele se apresenta aqui na carta como servo de Jesus Cristo. Tem que lembrar que nós podemos entender a palavra servo, no original doulos, escravo, de duas maneiras. Primeiro, no conceito greco-romano, que seria então bastante pejorativo. O escravo não tinha direito a nada, o escravo não tinha direito à sua própria vida, ele pertencia a uma outra pessoa e era considerado uma classe bem desprezada da sociedade. Mas do ponto de vista hebraico, a palavra servo era usada no Antigo Testamento para se referir aos homens de Deus. Por exemplo, Moisés, servo de Deus. Então havia uma conotação de dignidade. A gente não sabe exatamente que sentido Paulo está usando aqui essa expressão, quando ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Talvez ele tenha as duas coisas em mente. A semelhança dos homens de Deus do Antigo Testamento, Paulo é um servo de Jesus Cristo, um homem de Deus. E, ao mesmo tempo, Jesus Cristo é o seu Senhor, a quem ele presta lealdade última, final e absoluta. Talvez nós tenhamos que entender nesses dois sentidos. Aqui nós vemos que Timóteo estava com Paulo. É uma das poucas cartas onde Paulo se associa com mais alguém, quando ele se apresenta. Não quer dizer que Timóteo participou na elaboração da carta, a carta é de Paulo, mas que Timóteo estava com ele por ocasião da carta. E a gente pergunta por que Paulo mencionou. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que a presença de Timóteo foi decisiva naquela região ali da Macedônia, particularmente em Filipos. Ele estava presente na fundação da igreja. E Paulo tem planos aqui na carta de mandar Timóteo de volta a Filipos para cuidar de algumas coisas lá, talvez até apresentar alguns planos que Paulo tem para evangelizar outros lugares. Então, por tudo isso, era importante que ele mencionasse Timóteo ali ao lado dele quando ele escreveu essa carta. Lembrando que Paulo estava preso quando ele escreveu. Isso é um detalhe que nós iremos ver em seguida. Mas isso não significava que ele era escravo de César, mas sim escravo de Jesus Cristo, como ele diz aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus. Vamos agora para a segunda questão, que é quando essa carta foi escrita. Uma vez que nós sabemos que Paulo está preso aqui na carta, onde ele com clareza ele menciona isso, por exemplo, aqui no capítulo 1, no verso 13, toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. A pergunta é, em que ocasião? Porque Paulo ficou preso 3 vezes, uma em Cesareia de Filipos, outra em Éfeso e a outra em Roma. Existem bons argumentos em favor de todas as 3 posições, mas a maioria dos estudiosos entendem que a prisão da qual Paulo escreve essa carta é a prisão de Roma, que é relatada no último capítulo do livro de Atos, onde Paulo ficou durante 2 anos preso, e que foi nessa ocasião que ele escreveu Efésios, Colossenses e Filemão, juntamente com Filipenses. Então, se é essa a localização de Paulo, a prisão de Roma, o mais provável, então, é que ele escreveu essa carta entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Algum tempo depois, Paulo haveria de morrer pela mão de Nero. A carta é destinada aos que vivem em Filipos, está aí no verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que moram em Filipos. Filipos era uma cidade muito especial, ela era considerada uma colônia romana, ou seja, ela desfrutava de um status superior a outras cidades. Ali se falava o latim, que era a língua do Império Romano, embora grego também era conhecido. A estrutura da cidade seguia a estrutura do Império Romano e havia uma presença muito grande de soldados romanos e oficiais romanos aposentados que moravam ali. Era uma cidade, então, importante, que se destacava das demais cidades. Poucas cidades naquela época tinham o privilégio de ser considerada uma colônia romana, como era o caso de Filipos. E foi exatamente nessa cidade que o apóstolo Paulo foi levado para pregar o Evangelho durante a sua segunda viagem missionária, que nós encontramos relatada no livro de Atos, capítulo 16. De acordo com o registro, o apóstolo Paulo teve uma visão onde então ele recebia um pedido de socorro para ir até a Macedônia. Passa a Macedônia e nos ajuda. Então, guiado pelo Espírito Santo, ele chega até a cidade de Filipos, que estava ali naquela província. E a história é bem conhecida. Ele prega o evangelho primeiro a umas mulheres que estavam à beira de um rio, mulheres de origem judaica, porque estavam numa reunião de oração. Lídia se converte e toda a sua casa.
Depois Paulo continua pregando o evangelho ali e muitas outras pessoas se convertem. Há o episódio em que ele expulsa o demônio de uma moça que era adivinhadora, o que acaba dando um espírito de adivinhação de uma moça que era escrava, o que acaba trazendo complicações para Paulo e Silas, porque eles são jogados na prisão pelos donos da escrava, que viram a esperança de lucro se desfazer. E é nessa ocasião que, quando vão tirar Paulo da prisão, depois de terem batido em Paulo e prendido Paulo, é nesse episódio, nesse momento também, que o carcereiro se converte. Vocês lembram da história? Ele é batizado com toda a sua família. No dia seguinte, quando vão libertar Paulo, Paulo diz: eu sou cidadão romano, por que vocês fizeram isso comigo? Essa reivindicação de Paulo ganha um significado maior quando a gente lembra que Filipos era uma colônia romana, onde o direito romano era obedecido. E Paulo apela para aquilo: vocês fizeram muito mal, porque eu sou cidadão romano, eu tenho direito, cidadão romano não podia ser preso e apanhar e ficar ou torturado sem que ele pudesse ter uma instância de defesa, né? E Paulo, então, apela para isso aí. E assim a igreja de Filipos nasceu. Paulo se refere a eles aqui no verso 1, né? Ele diz assim: a todos os santos que vivem em Filipos. Santos é a designação no Novo Testamento para cristão. Não significa que eles eram perfeitos, que eles não tinham mais pecado. Inclusive aqui nós vamos ver que Paulo tem notícia, e uma das razões que ele escreveu essa carta, ele tem notícia de que havia problemas na igreja de Filipos. Então, eles não eram santos no sentido de perfeitos. Quando a Bíblia se refere aos cristãos como santos, não pense no santo católico, no santo etc. Não. Você tem que pensar no sentido bíblico do termo. A palavra santo, ela significa, na raiz, alguma coisa, uma pessoa que é separada. E é uma indicação de que o cristão é alguém que Deus separou do mundo para si, para pertencer a ele mediante Jesus Cristo. Alguém que Deus separou do mundo mediante o sacrifício de Cristo, perdoou os seus pecados e constituiu o seu povo. Então, embora houvesse ali na cidade de Filipos uma grande concentração de pessoas, ali no meio Deus tinha separado um povo para si, que era a igreja. Por isso que os cristãos são chamados de santos, nesse sentido, não no sentido moderno, com o qual a gente está acostumado a pessoas de grande fé, de grande santidade, que fizeram milagres ou alguma obra grandiosa para a igreja, que foram canonizados. Não é esse o sentido, isso é um desvio do sentido natural e bíblico. Santos são todos aqueles que em todo lugar professam o nome do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É assim que Paulo se dirige a eles, como santos em Cristo Jesus. A igreja de Filipos, quando Paulo escreveu, era uma igreja que já estava organizada, era uma igreja madura. Fazia cerca de 10 anos que Paulo tinha estado ali e pregado o evangelho quando ele escreve essa carta. E ele menciona aqui a presença de bispos e diáconos. Depois de se dirigir à igreja, ele fala a todos os santos, ele diz inclusive bispos e diáconos. Bispos e diáconos. Queria chamar a sua atenção aqui para essa designação. Bispos. A palavra bispo significa supervisor. A palavra grega é pískopos, aquele que supervisiona, aquele que presta atenção, aquele que está alerta para o que está acontecendo. É uma designação apropriada para líderes da igreja que tem como objetivo supervisionar o trabalho de Deus. Os bispos ou episcopos, eles são os mesmos presbíteros que Paulo, por exemplo, menciona na carta que ele escreve aos Efésios ou na carta que ele escreve a Tito, onde ele usa os dois nomes alternadamente. Ou no seu sermão aos líderes de Éfeso, registrado lá no livro de Atos, capítulo 20, onde, mais uma vez, bispo e presbítero são tratados como idênticos, como equivalentes. Só que a palavra bispo significa supervisor e a palavra presbítero significa ancião. Presbítero aponta para o caráter daquele que vai ocupar essa posição. Ele tem que ser uma pessoa madura, enquanto que bispo aponta para a sua função. Ele vai supervisionar a obra de Deus. Muito cedo, bispos / presbíteros / pastores, que são a mesma coisa, eles foram colocados pelo apóstolo Paulo e pelos demais líderes para governar as igrejas, liderar as igrejas, encaminhar as igrejas, supervisionar as igrejas espiritualmente. Eles eram pessoas que tinham que ter qualidades espirituais, qualidades morais, qualidades sociais, habilidades para ensinar. Deviam ser pessoas eleitas pelo povo, e note que ele fala no plural. Eu não creio que havia igrejas em Filipos, havia uma igreja só. Mas essa igreja tinha bispos, o que mostra que não havia no Novo Testamento a ideia de que o governo da igreja ficava na mão de uma pessoa só. Na verdade, é só no século II que vai aparecer a ideia de que o bispo seria um presbítero que se destaca acima dos outros e que recebe a responsabilidade de liderar um grupo de igrejas de uma determinada região. Porque esse conceito não se encontra no Novo Testamento.
É um colegiado. Bispos e presbíteros formavam um colegiado que juntos pastoreavam o rebanho, tomavam decisões juntos, oravam juntos, serviam juntamente ali ao Senhor no meio daquelas igrejas. Já os diáconos, a própria palavra diácono significa alguém que ministra, no contexto de servo. E a origem dos diáconos está lá no livro de Atos, no capítulo 6, quando foram eleitos aqueles 7 gregos com o objetivo de ajudar na distribuição da cesta básica das viúvas carentes lá em Jerusalém. Igualmente, eles eram eleitos em grande número e eram voltados para a assistência social, ajuda aos pobres, visitação aos doentes, a organizar a vida da igreja e assim por diante. São estes, basicamente, os 2 ofícios da igreja cristã: presbíteros, bispos, pastores e diáconos. Os primeiros voltados para a supervisão espiritual da igreja e os segundos, a segunda categoria, diáconos, voltada para o cuidado social, o braço social da igreja, da ajuda aos pobres e aos doentes e assim por diante. Isso mostra que desde cedo as igrejas cristãs, no período apostólico, elas se estruturaram, elas tinham uma liderança, elas se organizaram, que é a resposta que a gente dá a algumas pessoas, alguns se intitulam de desigrejados, dizendo que na Bíblia não tem nada de institucionalização ou de organização ou estruturação da igreja. Isso é fugir diante dos fatos, não é? Paulo, ao escrever aos Filipenses, no início da década de 60, ele se refere aos bispos e diáconos, líderes oficiais da igreja que estavam ali e que eram aqueles a quem Deus confiou a vida da igreja. Então, é claro, nós somos contra a institucionalização quando ela vira um fim em si mesmo, quando as pessoas passam a defender as estruturas da igreja e de suas denominações mais do que a igreja de Cristo, a que essa estrutura deveria servir, nós somos absolutamente contra também. Mas negar que havia uma estrutura no Novo Testamento, que havia ofícios, que havia liderança organizada, eleita, isso aí é fugir diante da evidência do Novo Testamento. Vamos agora para a pergunta: o que é que motivou Paulo a escrever essa carta a essa querida igreja 10 anos depois que ele esteve lá? A razão foi a seguinte: Paulo estava preso em Roma quando recebe a visita de um irmão chamado Epafrodito, que era membro da igreja de Filipos, talvez um dos seus líderes, alguns acham que inclusive era o pastor. E Epafrodito chegou trazendo uma oferta da igreja para o apóstolo Paulo e também informações sobre a situação da igreja e um pedido de conselho. E ele adoeceu durante a viagem. Paulo faz referência aqui sobre a doença de Epafrodito, mas diz que Deus teve misericórdia e que ele ficou bom. Nós não sabemos se Paulo o curou. Lembramos que Paulo tinha o dom de cura, muito embora Paulo nem sempre usasse esse dom. Como, por exemplo, ele tinha um outro colega, Timóteo estava com ele. Paulo diz na carta a Timóteo, que Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, que Timóteo sofria de enfermidades frequentes relacionadas ao estômago e passa um remédio caseiro que era vinho com água para Timóteo. Ou seja, mesmo que Paulo tivesse o dom de curar, ele não curou Timóteo. Talvez tenha curado Epafrodito, o que mostra que nós não sabemos quando Deus vai curar. Podemos pedir, podemos colocar nosso pedido diante de Deus, mas a resposta de Deus é soberana. Ele cura quem Ele quer, quando Ele quer. Então, diante dessa demanda, diante da visita de Epafrodito, Paulo então escreve essa carta. Lembremos que o propósito da carta era substituir a presença do apóstolo. Paulo não podia estar em Filipos para ajudar a igreja nas dificuldades que ela estava enfrentando. Mas ele pode mandar uma carta. Essa carta seria lida na igreja de Filipos como se o próprio apóstolo Paulo estivesse ali falando. Depois essa carta seria copiada, ela seria transmitida para outras igrejas e finalmente colecionada como parte daqueles escritos inspirados por Deus. Paulo então escreve essa carta com esses objetivos. Primeiro, agradecer a oferta que Epafrodito trouxe. Então, esse recibo que Paulo passa, está lá no final, capítulo 4, verso 10 e versos 14 a 18. Paulo vai informá-los da sua situação, vai dizer que está preso, mas que ele está bem. Paulo informa dos seus planos, por exemplo, de mandar Timóteo para eles, capítulo 2, 19 a 24, talvez com alguma proposta de evangelização ou de um novo campo quando Paulo saísse da prisão. E também Paulo escreveu com o objetivo de tratar de alguns dos problemas que Epafrodito lhe relatou. Como, por exemplo, a gente sabe de pelo menos 2. Falta de unidade na igreja, havia 2 líderes lá que estavam batendo cabeça, que não se acertavam, então havia essa falta de unidade dentro da igreja, esse espírito faccioso dentro da igreja, Paulo trata disso aqui. E também havia a penetração do legalismo judaico. Alguns mestres judaizantes haviam se aproximado da igreja de Filipos durante esses 10 anos, trazendo um outro evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado, o evangelho da graça do Senhor Jesus, e Paulo também trata desse assunto.
Ao que tudo indica, Epafrodito seria o portador da carta. O plano de Paulo é mandar Epafrodito de volta, levando a carta que deveria ser lida na igreja. Paulo termina essa introdução dizendo no verso 2 que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ou seja, aquele voto que nós mencionamos. Veja como Paulo expande isso aqui. O costumeiro era graça, hairem, mas Paulo aqui acrescenta o eirene, ou shalom hebraico, não é? O shalom hebraico, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, já apontando para a união do Pai e do Filho, da identidade, da igualdade das pessoas e da convicção da divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer 3 aplicações para nós terminarmos essa breve introdução dessa cartinha tão rica e preciosa. Próxima segunda, se Deus permitir, nós veremos do capítulo 1, do verso 3 até o verso 10, que é a oração inicial de Paulo pelos Tessalonicenses. Mas deixe-me trazer 3 aplicações. A primeira delas, o que esse estudo nos ensina? Primeiro, que nós temos que agradecer a Deus por sua providência, por Ele ter preservado não somente essa carta, mas todos os livros da Bíblia através dos séculos. A Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo. Nós temos, só do Novo Testamento, mais de 5.000 manuscritos, fragmentos de manuscritos, ostracas, fora lecionários e outro tipo de literatura que são testemunhas do texto original dessas cartas, dos evangelhos, do livro de Atos e do livro de Apocalipse. A providência de Deus fez com que, através dos séculos, as cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, fosse preservada, copiada, transmitida e feito de tal maneira que nós podemos comparar a grande quantidade de manuscritos existentes e chegar a quase 100% de certeza do texto original. Existem variantes, mas elas são variantes que não afetam o conteúdo. São variantes que às vezes é uma inversão de nomes, é uma troca de um nome por um sinônimo, ou então o escriba copiou uma palavra porque estava ouvindo, né? Isso era muito comum, alguém ficava ditando e o escriba escrevendo. Ele ouviu mal e escreveu. Mas aí, porque nós temos outros textos, nós podemos então comparar e ver que claramente foi um erro. Pela providência de Deus, nós podemos ter a nossa Bíblia e ter certeza de que nós temos aqui aquilo que Deus pretendia, queria e desejava que fosse escrito, a sua revelação, a sua palavra. Por isso nós temos que agradecer ao nosso Deus. Toda vez que você abrir sua Bíblia, e quero que você imagine esse privilégio, não é? Que privilégio você ter esse livro tão antigo, tão rico, tão valioso. Quantas investidas foram feitas contra esse livro através da história? Queimaram Bíblias, perseguiram Bíblias, fecharam editoras e publicadoras, tentaram de toda maneira, países baniram a Bíblia, né, colocaram no índice de livros proibidos, mas ela continua sendo o livro mais vendido do mundo, mais traduzido e mais lido. Esse estudo também nos ensina, em segundo lugar, a valorizar o trabalho dos teólogos, dos estudiosos, dos pesquisadores, dos tradutores, aqueles que estudaram, ralaram, se esforçaram para dar a você essa Bíblia que você tem em mãos, ou no seu aplicativo, e que você abre e lê sem nem se perceber do trabalho que isso tudo deu, Por isso eu acho muito triste quando, de vez em quando, aparece algum crente dizendo assim, a doutrina mata, a teologia mata, para que tudo isso? Vamos ler a Bíblia e assim por diante. Eu tive uma vez uma experiência que eu quero contar aqui para vocês. Bastante tempo atrás, eu fui encarregado de buscar no aeroporto um preletor internacional, bem conhecido, que ele vinha fazer uma palestra num congresso de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu fui ao aeroporto e eu recebi, coloquei no carro, eu fui encarregado de fazer isso, porque eu falava inglês fluente. Então, eu fui encarregado de prestar assistência a esse pastor. E aí, quando nós entramos no carro, e eu estava dirigindo rumo ao hotel onde ele ficaria hospedado, começamos a conversar e ele, de repente, começou a dizer, eu não sei por que existem seminários, não sei por que existem esses cursos de grego, de hebraico, a gente fica perdendo tempo, o aluno passa 4 anos estudando gramática, estudando essas línguas, estudando arqueologia, estudando tudo isso, desperdício, a gente devia estar estudando era como ganhar almas, como pregar o evangelho, e como fazer missões e tudo mais. Eu perguntei para ele, o senhor lê grego? Ele disse, não. Eu disse, o senhor lê hebraico? Ele disse, não. Eu digo, então o senhor está cuspindo no prato que o senhor come. Porque para o senhor ler a sua Bíblia em inglês, alguém teve que estudar grego, alguém teve que estudar hebraico, estudar gramática, estudar arqueologia, estudar história, para que pudesse dar a sua Bíblia, para que você pudesse fazer missões. Ele fechou a cara e não gostou muito, não. Eu também não me incomodei, porque esse tipo de argumentação sempre me entristece, porque é uma ingratidão, você não tem ideia do que aconteceu para que você pudesse abrir sua Bíblia e ler a carta de Paulo aos Filipenses na sua língua, tudo dividido direitinho, com título, subtítulo, capítulo e versículo.
Então dê graças a Deus por isso. E ore a Deus para que nós tenhamos uma combinação dessas duas coisas. De conhecimento, de capacidade, de erudição, que não faz mal a ninguém, associada à piedade, paixão pelas almas e visão evangelística. Porque é esse binômio que nós queremos, essas duas coisas que compõem a verdadeira maturidade, experiência e espiritualidade cristãs. E o último ponto aqui que eu queria trazer, o que é que esse estudo nos ensina? Em terceiro lugar, ele nos ensina a reconhecer que Deus tem o controle das nossas vidas. E que Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Eu fico pensando quando Paulo foi preso. Paulo tinha um campo enorme de pregação pela frente. Havia muito ainda o que desbravar naquela região do Ilírico, ao redor da bacia do Mediterrâneo. E de repente ele é preso. Oh Deus, por que eu estou preso? Preciso pregar o Evangelho. Há tantos campos que precisam ser desbravados. E não foi só uma semana, não, que ele ficou preso. Ele ficou preso 2 anos. 2 anos. Mas foi durante esses 2 anos que Paulo escreveu Filipenses, Efésios, Colossenses, Carta de Filemão. Talvez se ele tivesse ficado solto, ele não teria escrito essas cartas. E ele alcançou muito, muito mais gente através dessas cartas da prisão do que ele teria alcançado pregando de cidade em cidade durante 2 anos. Deus tem o controle da nossa vida. E eu quero enfatizar esse ponto, particularmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, em que as coisas parecem sinistras, parecem negativas. Uma nuvem escura está sobre nós e os presságios não são bons, financeiramente, politicamente, em termos de saúde. É como se estivéssemos numa prisão. As igrejas limitadas quanto à possibilidade de se reunir, estados que abriram de uma certa forma para que as igrejas se reunissem, agora estão retomando o lockdown por conta do crescimento outra vez do vírus. Mas nós devemos confiar que o Deus de Paulo, que estava com Paulo na prisão e usou aquilo para o bem maior, maior do que nós imaginamos, é o mesmo Deus que está conosco. E que Ele está conosco no meio desse sofrimento, do isolamento, da pandemia, e que Ele vai guiar tudo isso para o bem da sua igreja, como Ele sempre fez e como Ele sempre fará. Portanto, confie nisso. Essa é a mensagem da carta de Paulo aos Filipenses. Ele está preso, mas nós vamos ver como a cada capítulo Paulo fala, alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, a consciência que agora ele tinha da santa, boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor a preservou, nós te agradecemos porque o Senhor levantou pessoas que, através da sua história, traduziram as Escrituras para tantos idiomas distintos, desta forma possibilitando que milhões de pessoas pudessem ter acesso à Tua revelação. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que temos no nosso país de abrir a palavra de Deus publicamente e expor o seu significado. Nós pedimos que o Senhor permita que isso continue, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu oro por aqueles que nos ouviram, que nos seguem, que o Senhor queira abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém.